Olá, meus queridos do primeiro ano, vocês estão bem? Hoje nós vamos continuar estudando o verbo. Esse assunto que é aí um pouco complicado para a gente conseguir entender completamente, né? Porque a língua portuguesa tem muitas nuances relacionadas ao verbo, mas a gente vai entender, a gente vai estudando pouco a pouco. Já tivemos algumas aulas, hoje temos mais uma para que nós possamos então conseguir entender, né? Porque é tanta coisa, falar, falaria, falaremos, aí vem tempo pretérito, mais que perfeito, futuro, futuro da dúvida, futuro da certeza, é muita coisa, né? Mas a gente vai agora nos exercícios ver alguns exemplos que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a entenderem mais ainda, além das aulas que eu já expliquei com a teoria, tá bom? Então vamos lá. Hoje são os exercícios das aulas 23 e 24, que tem como título verbo, tempos derivados do pretérito perfeito e do infinitivo, ok? Então, vamos lá. Relembrando o conteúdo da aula anterior, quais são os tempos derivados do pretérito perfeito? Olha só, é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Lembrando que o indicativo é o modo verbal que dá a ideia de certeza, né? Então, quando eu tenho um pretérito mais que perfeito, é que a ação foi acabada mesmo, tá bom? E aí a terminação desse verbo é com urá. Por exemplo, viera, falara, viajara, caminhara, tá bom? Vieras, aqui no caso da segunda pessoa, né? Tu vieras. E assim nós temos vários exemplos, tá bom? Que vocês podem, inclusive, também, novamente, para poder relembrar, acompanhar aí na apostila, tá? Na página 44, que esses exemplos que eu estou pegando aqui são da página 44, tá bom? Então, continuando. Esse é o mais que perfeito, aprendeu? Terminação ra. Agora o pretérito imperfeito do subjuntivo. Relembrando, ensino fundamental, pretérito imperfeito é quando a ação ali não ficou totalmente acabada, né? E no caso do subjuntivo é a dúvida. Por exemplo, se eu fosse, se tu fosses, então indica uma dúvida aí nessa forma, né, que o verbo aqui está aparecendo, tá bom? E nós temos o futuro do subjuntivo, que é quando o verbo vem no futuro, mas ele não traz uma ideia de certeza. Ele traz aqui uma ideia de dúvida, assim como o modo subjuntivo remete, né? Então, por exemplo, quando eu puser, quando tu puseres, tá? Quando eu quiser. Então, assim nós temos essa maneira aqui que o futuro também ocorre, tá bom? Continuando. E os tempos derivados do infinitivo? O infinitivo, relembrando que você já deve saber, né? O infinitivo é quando o verbo está na sua forma original, antes dele ser ali conjugado, tá bom? Por exemplo, caminhar, correr, partir, falar, estudar, e assim vai. Então a gente tem aqui os tempos derivados desse infinitivo, tá? Ó, do infinitivo pessoal nós obtemos. Quais são eles? Futuro do presente, quando eu falo, por exemplo, aqui usando o verbo ter, eu terei. Futuro, o que vem do meu presente, eu terei. Indica uma ideia até de certeza, não é isso? Futuro do pretérito, eu teria. Então, o futuro do pretérito é quando a gente fala assim com a terminação ia, né? Que é aquela velha forma de falar com a educação. Oi, você poderia me arrumar um copo de água? Então, é a gente usando aqui o futuro do pretérito, tá? E o pretérito imperfeito do indicativo, como é que é? Ó, por exemplo, eu tinha, tá? Esse pretérito imperfeito aqui do verbo ter. O infinitivo pessoal, que é ter. O gerúndio, tendo, que é a ação ali acontecendo, né? Terminação NDO. Tendo, fazendo, caminhando, correndo. Todos são gerúndios, né? Então, aqui são esses exemplos, como eu falei. E o particípio é quando a forma verbal termina com ado ou ido, tá? Tido, andado, gravado, falado, estudado, tá? Então, com ido, construído, partido, são os verbos que estão, então, no particípio. Relembrado? Beleza? Agora, vamos para os exemplos.
Esse aqui eu peguei da apostila. Deixa eu pegar a minha aqui. Página 46, tá? Terceira e quinta questão. Vamos lá, primeiro para a terceira. Ficou acertado entre o governo e a construtora que o contrato só será fechado quando esta revir o prazo de entrega das moradias populares. Quando esta obtiver a aprovação do IBAMA e recompuser os canteiros de obra dos operários. Portanto, aqui na terceira questão, a resposta correta é a letra E, porque aqui eu tenho esses verbos que estão no futuro do subjuntivo. Coloquei aqui para a gente poder associar, tá? Futuro do subjuntivo, o futuro da possibilidade, porque essa frase não nos denota certeza, e sim uma possibilidade, que é exatamente o que acontece com o modo verbal subjuntivo. Ok? Beleza? Essas terminações estão exatamente como a gente vê aqui na parte da teoria, né, que nós estudamos, onde demonstram aí as desinências dessa forma verbal aí, desse tempo futuro do subjuntivo, ok? Maravilha. Agora vamos para a quinta. Preencha os espaços vazios com formas do futuro do presente ou do futuro do pretérito, conforme eu coloquei aqui. Quinta questão se referindo a esses tempos. De acordo com o modelo que se segue. Olha o modelo. Se você viajar, eu viajarei. Aqui eu tenho viajarei. É o futuro de quê? Qual dos dois? Futuro do presente, tá bom? Dá aquela ideia de certeza do que realmente ainda vai acontecer partindo aqui do meu presente. Futuro do presente. É até uma expressão assim, meio... como é que a gente fala? É uma expressão redundante, né? Futuro do presente. Claro que o presente vai ter um futuro, né? Então, a gente tem aqui até uma expressão meio redundante, mas é isso mesmo, porque é para poder diferenciar desse outro tipo de futuro aqui, que é o do pretérito. Como é que seria? Se você viajasse, eu viajaria. Olha o i aqui, né? Então, aparecendo aqui para marcar esse futuro do pretérito, tá bom? Agora, olha os exemplos. Vamos lá, letra A. Se você quiser explicações, eu também quererei. Nesse caso, é o futuro do presente. B. Se você fizesse questão do traje a rigor, eu também faria. Aqui já é um exemplo do futuro do pretérito. C. Se você trouxer um acompanhante, eu também trarei. E D. Se você dissesse a verdade, eu também diria. Entenderam? Cada um aqui tem dois exemplos de cada. 2 exemplos do futuro do presente e 2 exemplos do futuro do pretérito. Maravilha? Entenderam? Então, vamos lá. Agora, a gente vai para o caderno de exercícios. Eu escolhi umas questões, printei e coloquei aqui para vocês. São da página, começam na página 95, tá bom? Pega teu caderno de exercícios, coloca uma pausazinha no vídeo, pega lá o caderno de exercício, se você não tiver com ele aí perto, para acompanhar aqui os meus comentários, tá? Vamos lá. Primeira, pegou aí o caderno? Vamos lá então, para você já responder. Primeira, assinale a alternativa que contém erro no emprego da forma verbal. Nesse caso, o erro aí está na letra B. Ó, se ela intervisse em nosso favor, ganharíamos a questão. Se ela interviesse, tá bom? Nesse caso, aí é dessa forma. Aqui está se referindo ao pretérito imperfeito do subjuntivo. Essa é a forma correta. E aqui ganharíamos a questão, esse ganharíamos está no futuro do pretérito. A gente acabou de aprender, né? Eu faria, eu iria, eu ganharia, então ganharíamos, futuro do pretérito, tá bom? Então, no caso, aí a primeira é a letra B, porque esse intervisse está errado, é interviesse, ok? Depois eu vou mostrar para vocês um site que tem todas as conjugações verbais, ele é ótimo, ele ajuda a gente a tirar as nossas dúvidas e mostra sempre a tabelinha ali de cada verbo para a gente poder aprender, tá bom? Agora vamos para a quinta. Assinar a resposta correspondente à alternativa que completa corretamente os espaços em branco. Na quinta questão, a alternativa correta é a letra D. O garoto se entreteve olhando as figuras.
até que os colegas se dispusessem a partir. Nesse caso, eu tenho dois verbos que estão no pretérito imperfeito. Olha o jeito que a frase está colocada. Pensa aí na situação, ó. O garoto se entreteve olhando as figuras. Não é uma ação acabada, é uma ação ali inacabada. Por isso que ela é imperfeita, tá? O garoto se entreteve, ele não é de outra forma que nos passa uma certeza, tá? O garoto se entreteve olhando as figuras até que os colegas se dispusessem a partir, tá bom? Então, nesse caso, é a letra D, quinta letra D. Maravilha. Próxima. Agora vamos para a 19. Olha só. Assinale a alternativa, a letra correspondente à alternativa que completa as lacunas do período. Quando todos se, 19, quando todos se dispuseram, tá, a trabalhar juntos, sobreveio um fato que deteve o seu ímpeto. Portanto, a resposta correta é a letra E, tá bom? E aqui a gente tem exemplos do pretérito mais que perfeito. Se você observar essas terminações, você verá que elas dão certinho, né? Com as terminações lá da tabelinha da apostila, da página 44, tá? 44. Então, ó, dispuseram, sobreveio e deteve, ok? Vamos agora para 22. Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas a seguir. Quando você... 22. Quando você o vir... Eita, tia, não é ver, não? Não, é vir. Olha só. Quando você o vir, diga-lhe que seria melhor se ele contivesse as despesas e requeresse uma bolsa de estudos, tá? Esse vir aqui, ó, quando você o vir, tá bom? Nos remete, então, ao futuro do subjuntivo, do verbo ver. Eu vou mostrar pra vocês já já a tabela que nos demonstra isso aqui. No dia a dia a gente fala muito ver, né? Mas a gente tem que olhar a regrinha porque ela demonstra que algumas conjugações do verbo ver, a gente tem que falar é vir, tá? Vir, vier, e assim nós temos lá os exemplos, tá bom? E aqui nesse caso, ó, quando tivesse e requeresse, é pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha as terminações, ó, tá bom? C e C também no finalzinho, para demonstrar esse pretérito imperfeito. E a 23, professora, olha só. Em que frase a forma verbal não está flexionada corretamente? Nesse caso, é a letra C, ó, é a que está errada. Se pores tudo em ordem, ficarei satisfeito. Na verdade, é se puseres tudo em ordem, indicando aqui um futuro do subjuntivo. Se puseres tudo em ordem, ficarei satisfeito, ok? Então, são muitos exemplos, né? Aqui a gente viu alguns e dá para vocês aí terem uma noção para ajudar a responder as outras questões. Agora eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui a tabela que eu estou falando a respeito do VI. Olha só, que eu acabei de mostrar para vocês. Esse site, conjugação.com.br, você pode colocar para tirar as dúvidas. Inclusive, na hora que você tiver uma dúvida aí na atividade, coloca aí que vai aparecer a conjugação. Coloca conjugação do verbo X. Aí aparece toda a conjugação. Olha só como é legal, ó. A gente tem aqui, ó, o indicativo com todos os tempos, os tempos aqui bonitinho. Aí o subjuntivo, olha aqui o exemplo do subjuntivo que eu falei ainda agora. Futuro do subjuntivo. Quando eu ver o fulano? Não. Quando eu vi, tá? Então essa é a forma correta. E aqui o imperativo, né? Tem essas formas aqui em verde, são os modos verbais, indicativo, certeza, subjuntivo, dúvidas, possibilidades, imperativo, ordem, pedidos, né? E a gente tem aqui em cada um dos modos os tempos, tá bom? Referentes a esses modos, nos indicando como que funciona a conjugação. Aí é para tirar dúvida, tá? Até eu, claro que sou professora e todos os professores de português, a gente sempre tira dúvida porque verbo é um conteúdo gigantesco, são muitos detalhes. Então, recorra você também a esse site que vai sempre ajudar na hora de responder as questões, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula. Continue estudando o verbo, hein? É um conteúdo que precisa de muito estudo, porque a gente
A gente fala no dia a dia, se comunica sim, no nosso modo ali informal, coloquial, mas a gente também tem que aprender certas coisas que são necessárias depois para uma prova, para o Enem, que cobra também um pouco disso, né? Não são todas as questões que são regras no Enem, mas existem aquelas que cobram, tá? E para todos os outros momentos que a gente vai precisar aí na nossa vida de conhecimento, né? Conhecimento linguístico, tá bom? Um abraço e até a próxima.